Conclusão: trazendo a infância de volta para a Terra. Não era este o livro que eu tinha em mente. No fim de 2021, comecei a escrever a respeito do efeito nocivo das redes sociais à democracia dos Estados Unidos. Meu plano era começar um capítulo que tratasse do impacto das redes sobre a geração Z, mostrando quão disruptivas elas eram para a vida social e a onda de transtornos mentais que vinham causando. O restante do livro analisaria como elas eram disruptivas para a sociedade de maneira mais ampla, como fragmentavam o discurso público, o Congresso, o jornalismo, as universidades e outras instituições fundamentais da democracia. No entanto, quando terminei o primeiro capítulo, que veio a se tornar o primeiro capítulo deste livro, percebi que a história da saúde mental dos adolescentes era muito mais longa do que eu imaginava. Não era apenas uma história americana, mas uma história comum a muitas nações ocidentais. Não era uma história que envolvia apenas as meninas, envolvia os meninos também. E não era apenas uma história das redes sociais. Era uma história da transformação radical da infância em algo não humano. Em algo não humano. Uma existência baseada no celular. À medida que Zack e eu reuníamos estudos e uma dúzia de documentos de revisão, incluindo um com evidências de todas as outras teorias quanto ao que poderia estar causando a crise de saúde mental, ficamos mais confiantes de que a principal culpada era a rápida transformação da infância que ocorreu entre 2010 e 2015. Muitos outros fatores contribuíram para os desafios que a geração Z americana encarava na saúde mental. Porém, nenhuma outra teoria dava conta de explicar por que dificuldades parecidas acometiam tanto os outros países ao mesmo tempo. Até que alguém encontre uma substância química que tenha sido inserida no início da década de 2010 na água ou nos alimentos dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Austrália e da Nova Zelândia, que afete em maior medida adolescentes meninas e que tenha pouco impacto na saúde mental daqueles com mais de 30, a teoria da grande reconfiguração é a mais provável. Decidi dividir em dois o livro que estava planejando e começar por este, porque a crise de saúde mental adolescente é urgente e há muito que podemos fazer para revertê-la. Como cientista social, professor e pai de 2 adolescentes, não quero esperar. Quero que iniciemos o processo. Se a infância baseada no celular é a principal causa da epidemia internacional de transtornos mentais, então há algumas medidas claras e eficazes que pais, professores e membros da geração Z podem tomar para virar o jogo. Na parte 4, ofereci uma série de sugestões, porém as 4 fundamentais são: primeiro, smartphones só depois dos 14 anos. Segundo, redes sociais só depois dos 16 anos. Terceiro, proibir smartphones nas escolas. Quarto, oferecer muito mais o brincar livre e independência na infância. Essas diretrizes são fundamentais porque resolvem inúmeros problemas de ação coletiva. Cada pai ou mãe que toma uma medida torna mais fácil para outros pais da comunidade fazer o mesmo. Cada escola que proíbe smartphones e afins permite que todos os seus alunos estejam presentes uns para os outros. Se uma comunidade promove essas 4 reformas, provavelmente verá uma melhora substancial na saúde mental das crianças e dos adolescentes dentro de 2 anos. Como pôr essas medidas em prática? Encerro com 2 sugestões: fale e junte-se. Subtítulo: Fale.
Em um experimento sociológico clássico de 1968, Bibi Latany e John Darley reuniram alunos da Universidade de Columbia em laboratório para participar do que os participantes acreditavam ser uma discussão sobre os problemas da vida urbana. O verdadeiro experimento se dava na sala de espera, porém, enquanto eles preenchiam um questionário preliminar. Depois de alguns minutos, uma fumaça estranha começava a entrar na sala pela ventilação. Os alunos iam se levantar e chamar alguém ou ficariam ali passivos, respondendo às perguntas? Os alunos do grupo de controle eram deixados em uma sala de espera. Sob essa condição, 75% agiam, com 50% saindo da sala para buscar um pesquisador, menos de 2 minutos depois de notar a fumaça entrando. Os pesquisadores monitoravam e filmavam tudo através de um espelho falso. Os alunos do segundo grupo eram levados à sala de espera de 3 em 3 e sentavam em mesas separadas. Os pesquisadores queriam saber se a presença de outras testemunhas aumentava ou diminuía a probabilidade de alguém tomar uma ação. E descobriram que diminuía. Apenas 3 dos 24 alunos desse grupo se levantaram para avisar da fumaça, e em um único caso isso ocorreu em menos de 4 minutos, mesmo que àquela altura a fumaça já atrapalhasse a vista. Não se tratava de fumaça de fogo, e sim de dióxido de titânio, usado para criar cortinas de fumaça. Isso é crucial. Ninguém na sala sabia o que estava acontecendo. Em situações assim, as pessoas se voltam umas às outras para ver o que elas estão fazendo, à procura de dicas para ajudar a definir a situação. Trata-se de uma emergência? Se os outros continuam sentados, chega-se individualmente à conclusão de que não se trata de uma emergência. A difusão da tecnologia digital na vida das crianças tem sido uma fumaça entrando em nossos lares. Todos vemos que tem algo estranho acontecendo, mas não entendemos o que é. Tememos que a fumaça tenha efeitos prejudiciais em nossos filhos, mas quando olhamos em volta, ninguém está tomando nenhuma atitude a respeito. A lição mais importante aqui é falar. Você acha que a infância baseada no celular é ruim para as crianças e quer o retorno da infância baseada no brincar? Diga isso. A maioria das pessoas compartilha de sua desconfiança, só não sabe o que fazer. Fale com amigos, vizinhos, colegas de trabalho, seguidores nas redes e representantes políticos. Falando e apoiando as 4 reformas fundamentais, você inspirará muitos a se juntarem à causa. Se fizer parte da geração Z, a sociedade precisa urgentemente de sua voz. Suas palavras serão as mais poderosas de todas. Subtítulo: Junte-se. Se você é pai ou mãe, junte-se a outros pais que valorizam a infância baseada no brincar e mais independência na infância. Há muitas organizações excelentes que unem pais em torno dessa causa, incluindo a Let It Grow, Outside Play e Fair Play. Também há muitas organizações excelentes que aproximam os pais e oferecem ideias e recursos para adiar a infância baseada no celular ou a torná-la menos prejudicial. Alguns exemplos são Fair Play, Center of Human Technology, Common Sense Media, Screen Strong e outras que estão no suplemento online. Fale com os pais dos amigos dos seus filhos. Eles de certo têm as mesmas preocupações. Se vocês agirem juntos para frear os smartphones e as redes sociais, adiando o acesso a eles, ficará mais fácil tanto para vocês quanto para seus filhos rejeitar a infância baseada no celular e escolher a comunidade do mundo real. Se seus filhos estão na escola, junte-se a outros pais para falar com a diretoria. Incentive a implementação das ideias do capítulo 12, proibição de celulares, promoção da independência e da responsabilidade, muito mais brincar livre. Posso garantir que a maioria dos diretores, gestores e professores odeia os celulares, mas precisa de muito apoio dos pais antes de realizar uma mudança.
Se você leciona e não aguenta mais o caos social e a disrupção da aprendizagem causados pelos smartphones e as redes sociais, junte-se a outros professores. Fale com seus colegas e incentive a gestão escolar a reconsiderar a política não apenas quanto a celulares, mas quanto a todos os dispositivos que permitem aos alunos trocar mensagens ou verificar as redes durante a aula. Você não deveria ter que disputar a atenção dos alunos com toda a internet. Veja se a escola pode mandar uma mensagem aos pais pedindo que apoiem a mudança. Se os professores falarem de maneira unificada, com a ajuda dos pais para educar as crianças, as chances de sucesso serão altas. Se você faz parte da geração Z, considere se juntar a uma das organizações fundadas por outros membros de sua geração para promover uma mudança. Veja, por exemplo, a contribuição da Projetem para Nós, ou Design It for Us. Projetem para Nós. Trata-se de uma coalização, ou corrigindo, coalição liderada por jovens que pede por reformas políticas que protejam crianças, adolescentes e jovens adultos na internet. Como Emma Lembick, uma de suas presidentes, destacou em seu depoimento a um comitê do Senado americano. Ela disse: nossas histórias podem ser diferentes, mas compartilhamos da frustração de sermos retratados como vítimas passivas das grandes empresas de tecnologia. Estamos prontos para nos tornar agentes ativos da mudança, construindo espaços online seguros para a próxima geração. Abri o livro com a história fantasiosa de uma empresa de tecnologia que leva crianças da Terra para crescer em Marte, sem o consentimento dos pais. É inimaginável que deixaríamos algo do tipo acontecer, mas no fim, de certa maneira, deixamos. Nossos filhos podem não estar em Marte, mas tampouco estão presentes aqui conosco. A humanidade evoluiu na Terra. Crianças evoluíram para a brincadeira física e a exploração. Elas prosperam quando têm raízes em comunidades do mundo real, não em redes de contatos virtuais e descorporificadas. Crescer no mundo virtual promove ansiedade, anomia e solidão. A grande reconfiguração da infância tem sido um fracasso catastrófico. É hora de dar fim a esse experimento. Vamos trazer nossas crianças de volta para casa.